O documentário que você vai assistir agora é um material incompleto. É a ponta do iceberg que eu ainda consigo mostrar abertamente. Essa semana, o meu principal canal de comunicação com o público foi censurado. Ao tentar transmitir para a audiência através de uma famosa rede social o que você verá nesse documentário, informações importantes foram excluídas de forma arbitrária e sem a menor justificativa. O problema é que, como você mesmo poderá concluir, não há nada aqui além de relatos históricos. São fatos bem documentados que expõem os métodos de ascensão de um dos regimes mais sanguinários do último século. A grande pergunta é: qual interesse quer impedir que você saiba essa história? O que está por trás disso, eu te conto ao fim desse documentário. Tenha um bom filme. Am heutigen Tage die ganze deutsche Nation zur Houve um Arbeit tempo em que as pessoas eram separadas em puras e impuras, limpas e sujas, saudáveis e transmissoras de doenças. No ano de 1933, soaram os tambores daquele que viria a se tornar um dos maiores crimes contra a humanidade em toda a sua história. Em 30 de janeiro desse ano, Adolf Hitler foi nomeado chanceler na Alemanha. E junto com ele surgiu a ditadura nacional socialista naquele país. Uma das bases do partido nazista era a restauração da pureza racial ariana, o que seria atingido através da eliminação de qualquer influência judaica. O antissemitismo seria a base da Grande Alemanha. O processo para isso acontecer começou no dia 7 de abril de 1933, data da proclamação do Decreto para a Reorganização dos Funcionários. Através desse decreto, foi autorizada a demissão de todos os trabalhadores que não comprovassem possuir sangue ariano. Não importava se eram bons trabalhadores ou não. Ocorreria demissão para todos os que não fossem classificados como puros. Não havia recurso. Era apenas o começo. No dia 15 de setembro de 1935, Hitler promulgou o seu mais ousado conjunto de leis, as chamadas Leis de Nuremberg. Para a proteção do sangue e da honra alemãs, elas diziam. A maior parte das pessoas chiques da Alemanha não falou nada quando seus antigos conhecidos judeus foram expulsos de seus trabalhos e de suas casas por não serem puros. O bom senso parecia ter abandonado todas as camadas sociais. Em nenhuma parte se ouviu um protesto contra aquelas medidas humilhantes. Quando as demissões e os rótulos de pureza foram aceitos pela população sem qualquer reclamação, era preciso passar para a etapa seguinte: a segregação. Após a invasão da Polônia, em 1939, os nazistas criaram um gueto na cidade de Varsóvia. O objetivo era isolar ali toda a população judaica da região, quase 400.000 pessoas, ou mais que isso. O gueto de Varsóvia foi separado do restante da cidade por um muro. Uma prisão a céu aberto
para isolamento dos não-cidadãos, aqueles que não tinham os mesmos direitos que as outras pessoas, apesar de serem iguais a elas. Para o isolamento funcionar, contudo, faltava apenas o pretexto perfeito. O pretexto que faria todas as pessoas concordarem com o gueto e até mesmo entregarem seus amigos e denunciarem seus colegas de trabalho para serem levados ao confinamento. E o pretexto perfeito surgiu: a doença. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, criou uma campanha para provar que o isolamento era necessário. Zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Sob sua orientação, os nazistas distribuíram peças publicitárias com o intuito de demonstrar que os judeus transmitiam doenças, especialmente tifo, uma febre bacteriana propagada pelos piolhos. Os anúncios espalhavam o medo, criando relação entre os judeus e a doença. Judeus são como piolhos, eles causam tifo, diz esse anúncio. Proteja você mesmo da tifo, evite judeus, diz esse outro. E havia, é claro, também os filmes. No filme A Luta contra o Tifo, produzido em 1942, o objetivo era mostrar que os judeus trouxeram piolhos e tifo para a Alemanha. O filme explicava como os judeus contraíam e transmitiam mais tifo do que qualquer outra raça. Die das neue Opfer wittert, verlässt den Kranken und überträgt das E através de desenhos demonstrava como eles espalhavam a doença e os piolhos para as outras pessoas. Também havia a promessa de criar uma vacina contra o tifo, que resolveria todos os problemas de saúde. Essas não eram as únicas propagandas sobre doenças. Eram necessários pretextos que justificassem mais do que o isolamento, que servissem também para a eliminação. Por isso, os judeus também eram comparados a ratos, sujos e transmissores de ainda mais doenças. Eles eram também representados como vermes parasitas. Na propaganda nazista, os judeus eram ligados a qualquer doença grave de que as pessoas tivessem medo. Nesse anúncio, pregado em um muro durante a invasão francesa, eles são apresentados como os responsáveis por espalhar tuberculose, sífilis e câncer. Com a propaganda martelando dia após dia que os impuros transmitiam doenças, todas as medidas contra eles se tornaram justificáveis e foram aplaudidas pelas pessoas. Os guetos passaram então a ser uma emergência necessária. Aos montes, eles foram isolados da sociedade civil e tiveram todos os seus direitos negados. Eles foram espremidos em uma prisão à vista de todos, e todos ignoravam. Afinal, era necessário, diziam, para morrer de fome, adultos e crianças, no meio das ruas, não cidadãos. Depois dos guetos, vieram os campos de concentração,
ou campos de isolamento. E depois dos campos, vieram as câmaras de gás e os fornos. Cuidado quando você aceita que pessoas iguais em direitos e deveres sejam separadas pelo governo entre cidadãos e não cidadãos, tudo justificado com boas intenções. Você pode apenas estar repetindo os mesmos erros do passado. O documentário que você acabou de assistir é a inauguração de um novo formato, que revela apenas a superfície do problema. Para conseguirmos falar sobre um assunto proibido, precisamos fugir da censura e nos tornar independentes das grandes redes sociais. Todos precisam entender os interesses por trás desse processo de silenciamento, censura e ocultação. Por isso, no dia 21, eu darei uma aula ao vivo para revelar o que as grandes redes sociais quiseram me impedir de falar em público. Será uma das aulas mais importantes que eu já dei. Os problemas e revelações sobre os quais ela vai tratar impactam a cada um de nós, interferindo diretamente em nossas vidas e em nossa liberdade. Por causa da sensibilidade do assunto, ela será exclusiva para os meus alunos. Se você quiser assistir à aula ao vivo e ajudar a custear outras produções como essa que acabou de assistir, você poderá fazer a sua inscrição pelo valor simbólico de apenas R$ 9. Por esse valor simbólico, você estará colaborando com os custos deste documentário e de outras produções, além de ter acesso exclusivo e por tempo indeterminado a uma das aulas mais importantes que eu já dei. Você receberá o link para a transmissão ao vivo para participar do momento de perguntas e respostas e receber o acesso à gravação por tempo indeterminado. Para garantir o acesso, basta acessar o QR Code que está na sua tela ou o link na descrição desse vídeo. Por fim, eu te peço apenas uma coisa a mais. Divulgue esse documentário ao máximo de pessoas que você puder. Espalhe a memória desses fatos e ajude a romper a censura. Toque no botão compartilhar ou copie o link da página e envie para os seus amigos, familiares e conhecidos. Já não podemos contar somente com a mídia paga, e por isso o seu compartilhamento é muito importante para alcançar mais pessoas. As informações presentes nesse filme podem ser muito valiosas para os nossos tempos e úteis para a vida toda. Eu conto com você e espero te ver na aula ao vivo no próximo dia 21. Até mais!